Quantas vezes em nossa vida somos surpreendidos por convites que mudam tudo? Pedro, antes conhecido como Simão, era apenas um pescador comum. Trabalhava duro para garantir o sustento de sua casa, convivendo com o barulho das ondas e o cheiro forte do mar. Ele não era um homem de estudos, não frequentava os altos círculos religiosos de Jerusalém, mas o olhar de Jesus pousou sobre ele, e isso bastou para que sua história fosse reescrita. Em Lucas 5:10, lemos: Então Jesus disse a Simão: Não, tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Esse versículo carrega um peso que atravessa séculos e alcança o nosso coração, porque assim como Pedro, nós também muitas vezes nos sentimos insignificantes diante da grandeza de Deus. Pensamos que não somos capazes, que não temos preparo, ou que os erros do passado nos impedem de ser usados pelo Senhor. Mas o olhar de Cristo não busca perfeição. Ele procura corações dispostos. Pedro poderia ter recusado, poderia ter alegado que não tinha tempo, que tinha contas a pagar, que sua rede estava cheia de furos, ou que não era bom o suficiente. Mas ele largou as redes, deixou o barco e seguiu Jesus. Isso é fé. Isso é obediência. E é exatamente essa disposição que o Senhor deseja encontrar em nós. Quantas vezes Deus te chamou e você hesitou? Quantas oportunidades de fazer o bem, de falar de Cristo, de perdoar alguém, de recomeçar, foram deixadas para depois? Hoje o Senhor está te olhando novamente. Ele te convida a largar as redes, as desculpas, os medos e segui-lo. Vamos orar? Senhor, assim como Pedro ouviu a tua voz e teve a coragem de deixar tudo para te seguir, eu também quero te obedecer, mesmo que eu me sinta pequeno, mesmo que as minhas limitações tentem me paralisar. Eu sei que o teu chamado é maior do que os meus medos. Toca o meu coração agora, Senhor, e me ensina a confiar mais em ti do que nas minhas circunstâncias. Que eu tenha coragem de dizer sim ao teu convite, e que a partir de hoje, a minha vida comece a trilhar o caminho que o Senhor preparou para mim. Amém. Se essa oração falou com você, compartilhe ela com alguém que também precisa ouvir esse chamado. E escreva aqui nos comentários: Eu aceito o chamado de Deus para minha vida. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé. A caminhada com Cristo é marcada por momentos grandiosos de fé e também por situações em que a dúvida tenta se infiltrar. Pedro, o mesmo homem que deixou as redes e seguiu Jesus, também enfrentou seus momentos de incerteza. E se isso aconteceu com ele, que caminhou ao lado do Mestre, como não haveria de acontecer conosco? Uma das cenas mais impactantes da vida de Pedro está em Mateus 14, 29 e 30. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Que imagem forte! Pedro ousou fazer o impossível. Ele creu que poderia andar sobre as águas porque Jesus o chamava. Enquanto manteve os olhos fixos no Salvador, seus pés desafiavam a lógica e caminhavam pelo impossível. Mas no instante em que olhou para o vento, para as circunstâncias, para o que aos olhos humanos era inaceitável, a dúvida o fez afundar. Assim também acontece conosco. Quantas vezes começamos um projeto, um sonho, um ministério, uma reconciliação, uma mudança de vida confiando em Deus, mas ao primeiro sinal de vento contrário, começamos a afundar no medo? As ondas são altas, os ventos são fortes, mas aquele que nos chama está acima de tudo isso. Pedro, mesmo afundando, teve sabedoria para clamar: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente o segurou pela mão. Isso nos ensina que falhar não é o fim. Duvidar em algum momento não te desqualifica. O importante é não se afastar da voz que te chamou. Mesmo quando tropeçamos, mesmo quando a fé oscila, o Senhor continua estendendo a mão. Hoje, talvez você esteja sentindo o vento forte das dificuldades. Talvez as águas agitadas sejam as contas, as doenças, os conflitos familiares,
o desânimo espiritual. Mas não desvie os olhos de Jesus. Ele é quem te sustenta. E se porventura você afundou, saiba que ainda dá tempo de clamar. Vamos orar, juntos agora? Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes eu tenho olhado mais para as tempestades do que para o Senhor. Eu permiti que os ventos da ansiedade, do medo e da incerteza me afastassem da confiança em Ti. Mas hoje, como Pedro, eu clamo, salva-me, Senhor. Estende a Tua mão poderosa sobre mim, me sustenta, me fortalece, me renova. Que eu volte a caminhar sobre as águas, firme na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração te alcançou, deixa aqui nos comentários. Jesus, eu confio em Ti. E aproveita para compartilhar com alguém que está enfrentando ventos fortes na vida. Juntos, somos mais fortes. Pedro, mesmo sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus, teve momentos de fraqueza que marcaram sua trajetória. E isso nos mostra que o erro não define quem somos, mas sim a capacidade de se levantar e recomeçar. Nenhuma queda é grande demais para o perdão e a restauração de Deus. Em Lucas 22, 61-62, está registrado um dos momentos mais tristes e, ao mesmo tempo, mais humanos da vida de Pedro. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Pedro, o mesmo que havia dito que jamais abandonaria o Mestre, cedeu ao medo e negou Jesus 3 vezes na noite em que ele mais precisava. Mas há algo poderoso nesse texto: o olhar de Jesus. Mesmo traído, mesmo ferido, o Senhor não olhou para Pedro com desprezo, mas com compaixão. Um olhar que dizia: eu sabia que você falharia, mas o meu amor por você permanece. Quantas vezes nós também falhamos? Quantas promessas quebradas, decisões erradas, palavras que feriram, momentos em que nos escondemos da nossa fé, e o medo do julgamento, da condenação, da reprovação, faz com que muitos se afastem de Deus, achando que não merecem mais a presença dele. Mas o Senhor não desiste de quem Ele escolheu. Ele sabe das suas limitações, conhece os seus erros e ainda assim te chama para perto. Pedro chorou amargamente porque entendeu a gravidade do seu erro, mas aquele não foi o fim. Jesus restaurou Pedro e, da mesma forma, quer restaurar você. Se você carrega culpas, se sente distante de Deus, se pensa que não há mais chance para você, ouça isso. O olhar de Cristo ainda está sobre você. Ele não te rejeita. Ele te chama para recomeçar. Vamos orar agora? Senhor, eu reconheço os meus erros. Sei que falhei, neguei, me afastei, e muitas vezes preferi me esconder do que enfrentar minhas limitações. Mas hoje, Senhor, eu quero te pedir perdão. Que o teu olhar de amor e misericórdia alcance o meu coração. Me limpa, me renova, me levanta. Que eu possa viver a partir de agora uma nova história contigo, deixando o passado para trás e confiando no teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu aceito o recomeço de Deus para a minha vida. E envie essa oração para alguém que também precisa se sentir perdoado e acolhido. A história de Pedro não termina na queda. Pelo contrário, é a partir dali que sua vida ganha um novo significado. Após a ressurreição, Jesus chama Pedro para um encontro particular à beira do mar. E ali, o Mestre não apenas perdoa, mas reafirma o propósito de Pedro. Em João 21:17, Jesus pergunta pela 3ª vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro, entristecido, responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Essa cena é profundamente restauradora. Para cada vez que Pedro negou, Jesus lhe deu a oportunidade de reafirmar seu amor. Isso mostra o cuidado de Deus em sarar as feridas, em reconstruir a confiança
e em restaurar o propósito. Pedro não voltou a ser apenas um pescador. Ele se tornou líder da igreja, pregador ousado e instrumento poderoso nas mãos de Deus. O mesmo Senhor que restaurou Pedro quer restaurar a tua vida. Ele sabe dos teus erros, conhece as marcas que a vida deixou, mas também enxerga o potencial que existe dentro de você. Talvez o mundo tenha te feito acreditar que já é tarde, que não dá mais, que você perdeu a chance. Mas se a vida, há propósito. E enquanto Jesus estiver te chamando, há caminho, há recomeço, há missão. Você não nasceu para viver à margem, carregando culpas e medos. Você foi chamado para fazer a diferença, para cuidar de vidas, para espalhar amor, para testemunhar o poder de Deus. Assim como Pedro foi transformado de pescador de peixes em pescador de almas, você também pode ser usado de maneira surpreendente. A decisão é sua. O convite está feito, e eu quero te chamar agora para orar e entregar a sua vida, seus medos, seus sonhos e seus dons nas mãos de quem te conhece e te ama. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nunca desistiu de mim. Mesmo com os meus erros, falhas e quedas, o teu amor permanece. Eu quero, assim como Pedro, ser restaurado e cumprir o propósito que o Senhor planejou para minha vida. Usa-me, Senhor, que eu possa cuidar de vidas, anunciar a tua palavra e ser instrumento de esperança neste mundo tão ferido. Que a partir de hoje, a minha história seja escrita pelas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários: eu quero cumprir o propósito de Deus. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal Pedras que Clamam e ative o sininho para não perder as próximas orações. Não saia daqui sem acompanhar a oração final que preparamos para você na sequência. É o momento de consagração e entrega completa. Te espero lá. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença com o coração aberto, reconhecendo que preciso de Ti mais do que de qualquer outra coisa nesta vida. Assim como Pedro, tantas vezes eu fui inconstante. Houve momentos em que a minha fé foi firme, mas também houve ocasiões em que eu duvidei, temi e até neguei a Tua voz. Mas hoje, Senhor, eu quero deixar tudo isso para trás. Quero entregar as minhas redes, as minhas desculpas, as minhas limitações, os meus medos e os meus fracassos. Eu não quero mais caminhar à margem do Teu propósito. Eu quero estar no centro da Tua vontade, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar o amanhã. Senhor, toma a minha vida nas Tuas mãos. Restaura a minha fé. Me ensina a manter os olhos fixos em Ti, mesmo quando as tempestades vierem. Que eu não me distraia com os ventos nem me entregue ao medo, mas que eu me lembre todos os dias de que aquele que me chamou é fiel para me sustentar. Perdoa, Senhor, as vezes em que Te neguei, consciente ou inconscientemente, as vezes em que deixei de falar do Teu nome, em que me escondi, em que preferi o silêncio para não ser rejeitado. Eu me arrependo, Pai, e Te peço, restaura o meu coração, que eu ouça novamente a Tua voz me dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Usa-me, Senhor, para cuidar de vidas, para falar de amor, para levar paz onde há guerra e esperança onde há dor. Que a partir de hoje, Senhor, eu seja conhecido não pelos meus erros, mas pela graça que me alcançou e pelo propósito que decidi abraçar. Eu aceito o Teu chamado. Eu quero viver para Te agradar, para cumprir a missão que o Senhor preparou para mim desde o ventre da minha mãe. Obrigado, Senhor, por nunca desistir de mim, por me olhar com amor, mesmo nos meus piores momentos, por estender a mão quando eu estava afundando, por acreditar em mim quando eu mesmo não acreditava.
Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração te tocou, escreva aqui nos comentários: Eu pertenço a Cristo. E se você ainda não se inscreveu no canal Pedras que Clamam, clica agora no botão de se inscrever, ativa o sininho e compartilha essa oração com alguém que precisa de força e recomeço. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oração aqui no canal.